E aí pessoal, eu sou o Eduardo Jardim e esse é mais um jogo falado, hoje falando sobre NBA. A NBA que é um dos vídeos que sempre rende bastante comentário do pessoal falando o que acha, é claro. A gente já teve vídeo falando sobre Luka Doncic, sobre curiosidade de como surgiu, por exemplo, os nomes da NBA, de cada time, da longevidade do LeBron, do porquê que não tem compra e venda na NBA, enfim, tem bastante coisa. Vai lá na playlist de NBA, que tem muito conteúdo, você vai poder ver. E é isso. Hoje a gente vai falar sobre como observar um grande defensor na NBA, como saber se um defensor é realmente bom ou não. Claro, já vou começar falando que olhar as estatísticas é muito importante e elas são de fato essenciais quando você vai ver estatísticas mais avançadas de win share, por exemplo, que é aquela estatística de saber o quanto o time, por quanto o time venceu enquanto tal jogador estava na quadra. Isso não tem como você olhar, ver a olho nu, não tem como, é claro, só você olhando. Mas, mais do que isso, é você entender o tipo de defensor que tem na liga e se ele realmente faz aquela função bem ou não. Por isso que você tem que ficar até o fim do vídeo aqui e entender. Claro, também, se você puder, deixa seu like, se inscrever, que você ajuda bastante o canal a crescer. E já comenta aí se você acha que o NBA é um tema válido aqui pro canal ou não, que não tem problema nenhum. A gente traz mais conteúdo sobre isso ou não. Mas, enfim, vamos lá. Claro que quando a gente fala de bom defensor, quem acompanha, quem não acompanha tão a fundo, e o que é totalmente normal, a maioria das pessoas não consegue, não tem tempo, vai pensar, bom, um cara que tem uma média alta de tocos e de roubos de bola é um bom defensor. Sim e não. Porque, assim, a gente pode voltar na época, por exemplo, que o Dwight Howard, o pivô ex-Lakers, ex-Orlando Magic, foi eleito 3 vezes seguidas melhor defensor da liga. Ele tinha todo um sistema voltado para ele. Ele era um pivô que tinha muitos tocos, era um bom defensor de aro, fato, mas no individual ele apanhava para a maioria dos pivôs técnicos da liga. Ele apanhava muito para o Kevin Garnett, ele apanhava muito para o Tim Duncan. Enfim, jogadores técnicos, o Shaquille O'Neal, claro, mais para trás, né, até quando o Dwight ainda estava mais novo na liga. Mas enfim, são. Como aquele Orlando jogava, só para dar um exemplo, afunilava, fazia todos os times entrarem no garrafão em direção ao Dwight para encarar ele no aro. E aí o Dwight era muito bom em tocos e conseguia fazer essa cobertura. Então ele era um bom defensor naquele contexto, mas não era um bom defensor no geral. Acabou ganhando porque toda votação da NBA envolve muito popularidade, a gente sabe disso, né? Mas não digo que não foi merecido, mas talvez tivesse outros jogadores ali que merecessem também. Por exemplo, naquela época, acho que foi na segunda temporada que ele ganhou, o Tim Duncan tinha quase a mesma quantidade de tocos, mas os tocos do Dwight eram aqueles tocos que mandava a bola para longe, a torcida comemorava. Os do Tim Duncan eram aqueles mais simples, que dominava a bola, já tocava para um companheiro, conseguia manter ela em posse para o Spurs. Então era um toco menos visado, não tão valorizado também. Isso faz muito parte. Mas, como eu disse, se o contexto é aquele de levar os jogadores para atacarem o aro e o pivô defender o aro, ele era um ótimo defensor. E tem muitos bons defensores nisso na liga também. O Brook Lopes, por exemplo, que teve muitos problemas ao longo da carreira com defender, principalmente depois do Brooklyn, agora no Milwaukee, ele é um cara que aprendeu melhor com isso e defende muito melhor. Mas aí a gente vê, ele é um cara que defende o aro, quando o adversário dele sai para arremessar de 3 ou de meia distância, ele não vai muito. Ele só cerca, praticamente, né? Porque é a característica dele e é o que o sistema de jogo monta para ele, né? Favorece ele, entre aspas. Ele é um bom defensor, mas naquele contexto. Ele não é um grande defensor no geral. E a gente tem também esse tipo de defensor. O defensor que é bom em qualquer área do jogo. Eu posso citar o Kawhi Leonard, por exemplo, o Antetokounmpo, que eram jogadores que... São jogadores, aliás. Eu falei eram porque eu olhei aqui o 3 do Wade, eu ia falar o Wade também era esse cara. Mas é o tipo de jogador que defende bem no 1 contra 1, consegue defender bem no pick and roll, que é quando ele está marcando um cara, o armador normalmente, e depois ele marca também, se tem a troca no pick and roll, ele marca o pivô também com uma certa qualidade. É claro, vai ter o mismatch da altura, principalmente, mas ele sabe defender essa situação. O Kawhi e o Giannis, acho que até mais, porque o Giannis, por exemplo, ainda é um cara com muito mais envergadura, mais altura também. Mas, enfim, são
São jogadores aí, são defensores bons em tudo. Defende perímetro bem, 1 contra 1, escapam bem dos pick and rolls, né, dos bloqueios quando os corta-luzes, né? Principalmente quando um arremessador está fugindo deles para arremessar, o Curry faz isso muito bem, o Warriors no geral, né? Foge, faz corta-luzes na quadra inteira para o arremessador fugir deles e pegar e chutar de primeira, o catch and shoot. E eles também defendem bem isso. Então são os tipos de defensor que são bons no geral, em tudo, né? Tem também o bom defensor, que é aquele que defende desde o início da jogada. O Chris Paul é um exemplo, o Patrick Beverley é um exemplo também, apesar de ser um pouquinho pior dessa situação, mas ainda é bom também, claro. Estou falando pior em relação aos melhores, aos tops da liga, né? Mas é muito bom nessa situação. O Alex Caruso, do Chicago Bulls, também é muito bom nessa situação. Que é aquele defensor que vai marcando desde quando o armador está saindo jogando. Desde a primeira bola ele já tenta roubar dali e depois, mais para frente, já na hora do ataque, ele defende também os pick and rolls e a entrada do armador na área. Quando o armador na área, no pivô, no garrafão, né? Quando o armador vai para uma bandeja, uma enterrada, ele consegue defender bem, ajudando o pivô principalmente para ele não ficar sozinho. Quais que a gente tem mais? A gente tem o ala pivô também, que defende para fora, né, do garrafão. Ele é aquele cara mais alto, mais ágil também, né? Quem eu posso citar de exemplo, talvez o Evan Mobley, do Cleveland, que é um bom jogador nessa função. O Ben Adebayo, do Miami também, muito bom jogador nessa função. Que são aqueles caras que conseguem defender dentro do garrafão, não são bem tão protetores de aro, mas também sabem fazer essa função. Mas quando o jogador que eles estão marcando sai para arremessar de 3 ou arremessar de longa distância, eles também acompanham e fazem um bom trabalho. São bons defensores nesse quesito também. Enfim. O ala que eu já citei é mais a parte do defensor no geral, né? Normalmente o Kawhi, Giannis, são alas que defendem normalmente o melhor pontuador de adversário, né? Aquele pontuador que nem tanto arma o jogo, mas que chega mais para pontuar, né? Como eu falei, foge dos bloqueios para arremessar, ou pega e já infiltra pro garrafão. O ala normalmente, o ala que é bom defensor, claro, normalmente sabe fazer esse tipo de função toda. Mas enfim, para você analisar essas métricas, precisa entender que, como eu já citei lá no começo, não são todos que precisam defender igual, cada um tem a sua função. Os armadores e os pivôs têm que saber fazer a troca no pick and roll, por exemplo. Eu acabei não citando, só citei os armadores, mas o pivô também, quando faz a troca e consegue defender bem um armador, o Ben Adebayo mesmo, já que eu citei ele agora, faz muito bem isso, consegue fazer trocas tranquilamente, sem perder muito. Quem mais do Warriors é um time que normalmente se caracterizou muito por isso. Draymond Green é muito bom nessa função. Ele não é bem um pivô, a gente sabe, ele é um ala pivô, um ala, mas ele defende muito bem armadores nas trocas. Enfim, eu vou citar alguns exemplos que se saem bem nessa função de defender o pick and roll, por exemplo, e sabem utilizar a troca. Enfim, eu acho que só falta para você saber observar, mas observar esse tipo de característica. Esse tipo de característica em cada posição, como eu falei, é diferente. Tem o chaser também, que o chaser é aquele cara que está correndo sempre atrás dos jogadores. Chaser block, chaser de arremessadores, que são... Os arremessadores são quando tem muitos corta-luzes e ele fica desviando desses corta-luzes para correr atrás do arremessador. E chaser block é normalmente aquele cara que defende muito bem o contra-ataque, né? Vou citar o lance do icônico toco do LeBron James no Iguodala nas finais de 2016-17, entre Cavs e Warriors. Aquilo é o chase down block. Tem muitos defensores que são muito bons nisso. Vir correndo e dar esse toco, né, no contra-ataque. O Wade é um cara que era muito bom nisso. Inclusive, ele é o maior ala, se eu não me engano, o maior ala armador com mais tocos, né, na história. Mas, enfim, chaser também é um tipo de defensor. Claro que é uma situação mais específica, né? Porque hoje em dia a NBA não tem tantos times que fazem isso, né? De ficar posicionando vários corta-luzes para arremessadores. O Warriors faz muito, mas é porque eles têm um talento único ali no elenco dele. No Klay Thompson e no Curry, principalmente. Mas, enfim. E alguns desses exemplos, desses chasers, por exemplo, são o Grayson Allen, do Bucks. O Victor Oladipo, do Miami Heat, também é muito bom nessa situação. Então, são só para citar alguns exemplos. E eu acho que são basicamente todos. Tem também acho que uma última função que até nem é tão reconhecida, porque normalmente quando o jogador faz isso ele é chamado de mau defensor, né? Que é o helper.
que é aquele cara que ele fica mais longe, mais, por exemplo, marcando um defensor na zona morta, e ele entra para tentar, né, faz abraçada assim para tentar roubar uma bola quando o jogador está infiltrando, porque ele é o cara normalmente mais poupado de defender, né? Deixa eu pensar, o Jamoran é um cara que é bom nisso, ele é muito atlético, tem envergadura, então muitas vezes ele fica ali, ele também não pode ficar defendendo o melhor jogador do adversário para não cometer muitas faltas, porque o ataque de Grizzlies depende dele, então ele é muito utilizado como um helper. Ou o helper que também para esconder as fraquezas, como o Luka Doncic, né? Que ele é mau defensor, precisa melhorar muito isso na carreira, então ele fica como helper, mas nem ajuda muito também. Fechou? Mas é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí o que você achou. Se deu para você entender mais ou menos aí, se eu conseguir explicar direitinho. E, como eu falei, se inscreve aí no canal, porque vai ter sorteio daqui a pouco com o nosso novo patrocinador que eu vou anunciar e tem a ver com camisa esportiva, de futebol, NBA, enfim. Vale bastante a pena. Fechou? Até a próxima, pessoal. Valeu!